Estamos então no segundo episódio dos Interligados com Ju Gouveia para o Lavras TV. E para você que nos segue, nas nossas redes sociais, e para você que não segue, já corre lá no nosso Instagram, Lavras TV, também no nosso YouTube, já curta, compartilha lá esse vídeo e dê lá o seu like. O nosso YouTube é o Lavras TV e também o nosso Facebook. Já convido vocês para estarem conosco. E hoje é um dia muito especial. Aqui ao meu lado, o Jackson. Tudo bem, Jackson? Tudo bem. Prazer estar aqui com você, Ju Gouveia. Prazer é todo nosso, Jackson. Para quem não conhece, o Jackson, ele é historiador, coach, praticamente um psicólogo, né? Porque já vem trazer um tema aí bem de uma abordagem aí bem significativa. Ele é apaixonado aí também pelo comportamento do ser humano. Nós viemos trazer um tema sobre o narcisismo. É isso, Jackson? É isso mesmo. Essa pessoa, esse ser que infelizmente causa tanto dano, tanto mal à sociedade e que nós pouco falamos e muito menos conseguimos identificar. Inclusive, eu havia comentado com o Jackson nos bastidores que eu não sabia a fundo, sobre o narcisista. Por isso, nós resolvemos convidá-lo para poder vir esclarecer alguma das nossas dúvidas. E se você tiver alguma dúvida também, você pode colocar aqui nos comentários que eu entro em contato com ele para ele responder para nós. A nossa primeira dúvida, então, Jackson, é o narcisista, na verdade. O que é ser uma pessoa narcisista, né? Então, é complicado, né? Narcisista não é uma doença. Narcisismo não é doença. O narcisismo é um transtorno de personalidade. O que significa isso, Ju? A forma como a pessoa vê o mundo, vê a si mesmo, vê as pessoas é deturpada. Ela não consegue criar conexões de amor. Então o narcisista não ama, mas tem sentimentos, o que confunde muitas pessoas. O amor é um sentimento de entrega, de conexão, de superação, de um estar do lado do outro, de lealdade, fidelidade, mas o narcisista não consegue. Por quê? Tudo ele vê como lucro e ganho. Todas as pessoas, de uma certa forma ou outra, são como objetos. Ele só se relaciona se ele tem algo a ganhar. E o narcisista pode ser extremamente carismático, simpático, chorar, demonstrar sentimento. Mas amar, ele não ama. Ele não ama. Meu Deus. E o narcisismo, ele tem cura? Não, o narcisista não tem cura. Por quê? Porque ele precisaria de uma terapia muito profunda. E que precisaria mudar a mentalidade com que ele enxerga o mundo. Como surge o narcisista? Ele surge na infância, quando ele passa por uma vergonha, uma rejeição tão grande que o cérebro não aguenta. Então o que o cérebro narcisista faz? Cria um eu paralelo, cria um eu falso. Então nesse eu falso, ela está vivendo de mentira, é uma máscara. Então o narcisista usa o tempo todo uma máscara para esconder quem ele é, porque ele sabe que a partir daquela rejeição é como se ele fosse ele jamais seria aceito em sociedade. Então ele tem que usar uma máscara para validar quem ele é e o comportamento dele. Nossa, eu achei bem pesado, um narcisista que eu não conhecia, E quais seriam as principais características de uma pessoa narcisista? Olha, vamos pegar o narcisista oculto, que é o mais difícil de identificar. O narcisista, ele tem um sentimento de grandeza muito grande, ele tem uma questão de superioridade, ele é superior aos outros, por mais que ele não demonstre, mas na intimidade dele é isso. Ele é mentiroso patológico, ele não é leal, ele não é fiel, ele não cria conexões, ele não consegue se doar, ele não consegue ter empatia. Por incrível que pareça, por mais que você vê o narcisista chorando diante de uma história triste, não, aquilo não é empatia. Aquilo é simplesmente um modo que ele arranjou de chorar as angústias dele, que ele nem mesmo sabe que se tem. E aí, uma coisa mais interessante ainda, o narcisista, na maioria das vezes, não sabe que é narcisista.
Aí ele não consegue se Não. identificar como narcisista. Não, pelo contrário, ele detestaria esse título. Então, na verdade, ele sabe que tem algo diferente com ele. Tem algo errado com ele, mas ele não sabe explicar bem se é uma carência, se é um desequilíbrio emocional, se é alguma coisa afetiva. Ele sabe que ele não é uma pessoa normal, que não está nada bem com ele ou com ela, mas ele não sabe que é narcisista. Meu Deus. E qual que é a diferença do sofrimento, né, entre o término de uma relação com o narcisista? Então, imagina dois casais apaixonados. Quando eles rompem, a dignidade, a personalidade, a luz de cada um continua com eles. O narcisismo, ele se caracteriza por um abuso, um sistema de abuso que é permanente, constante e repetitivo. Então ele vai viciando o cérebro da vítima até que a vítima fica totalmente dependente dele. Quando há o descarte, essa pessoa está despersonalizada, sem autoestima, não confia mais na sua maturidade, no seu profissionalismo, não consegue mais ter valores financeiros, muitos se endividam porque tentam agradar o narcisista o tempo todo. E o narcisismo é um vampirismo de luz das outras pessoas. Agora vamos entender, Ju, o que é luz que o vampiro, o narcisista, suga. Luz, na psicologia, a gente entende como prosperidade, como autoestima e como identidade. Ele rouba isso das vítimas. Meu Deus. E quais são as etapas do ciclo do abuso narcisista? Porque tem as etapas, né? Tem. Eu falo assim, no relacionamento, por exemplo, eu começo a namorar com um narcisista agora. Eu não vou conseguir identificar o narcisista ali de cara. Não, sabe por quê? Porque o bomb love dele é maravilhoso. O que é o bomb love? É aquele momento de amor, de carinho, de ternura, de beijo, de sexo, de espelhamento. Ele consegue muito bem observar você e espelhar aquilo que você faz nele. Então ele vai criando essa conexão de espelhamento, não conexão de pessoa, mas de espelhamento. Porém, você vai perceber uma coisa interessante no narcisista. Você vai ter relação sexual com ele, mas você vai ver que não tem conexão. É como no sexo ele não se entrega, ele está fazendo uma performance pessoal. E o narcisista, nesse bomb love, ele te enche de amor, de carinho, te faz sentir especial como você nunca sentiu. Depois começa o gaslight, segunda fase, que é a fase aonde ele vai te desprezando e você vai dando mais amor. Ele vai te desprezando, você vai dando mais amor. Ele vai te abandonando e você vai dando mais amor. Ele vai te colocando de lado, te deixando de lado e você vai dando mais amor. E aí o seu cérebro começa a viciar em dopamina e cortisol. Mesma coisa de uma pessoa viciada em cocaína. Dopamina e cortisol. Ao ponto que você já não vive mais para você e você fica pensando 24 horas nessa pessoa. Entende como o abuso narcisista é perigoso? E no final vem o descarte. Ele te descarta porque ele já tem 2 ou 3 suprimentos emocionais. Ele nunca te descarta se ele não tiver outra pessoa no seu lugar. Porque o tempo todo ele está precisando de suprimento. Então ele precisa sugar as pessoas. E aí, quando ele te descarta, você não tem força para nada. Você simplesmente fica jogada na cama, entristecida, e até o nosso cérebro, ou o cérebro da vítima, ela é modificada. Diminui o hipocampo, que é a parte do cérebro que nós aprendemos, é a parte do cérebro que nós guardamos as memórias, e aumenta a amígdala, que é a parte do medo, da fuga. Então você diminui sua atenção, você diminui suas memórias, você diminui o que foi gostoso e aumenta medo, ansiedade, depressão, rejeição, por causa de tudo isso que é feito pelo narcisista.
E ele sabe que ele faz. Ele não faz enganado. Ele sabe da crueldade que ele está fazendo. Ele tem consciência disso. Às vezes ele nem consegue enxergar que ele é um narcisista, né? Não. Ele sabe que ele tem ali algum problema, mas ele não consegue se identificar como narcisista. E aí tem uma outra forma de manipulação que é muito interessante. Porque ele vai chegar para você, ou ela vai chegar para você e dizer assim, olha, eu não sou o homem ou a mulher para você. Você merece alguém melhor. Então, na cabeça da vítima, ela pensa, se eu der mais amor, se eu der mais carinho, se eu der mais atenção, eu consigo, com o meu amor, com a minha dedicação, com a minha ternura, curá-lo. E aí, a arapuca está armada, a vítima entrou e agora, para sair, só na base de muita dor. Jackson, e qual a maior dor da vítima no relacionamento com o narcisista, no caso do término, né? A dor é muito grande, porque a pessoa fica dependente daquele narcisista. E quando o narcisista é descartado, quando o narcisista descarta, ou ele é descartado, porque existe uma outra forma, pior ainda, que ele faz com a vítima. Ele faz a vítima descartá-lo, por tanto sofrimento que ele vai causando, ele faz a vítima descartá-lo. Mas no dia seguinte, bota foto com outra pessoa, mostra que está feliz, finge que você não é nada, finge que você não foi ninguém na vida dele, agora sim ele está feliz com uma outra pessoa, não você, porque você era louca, você estava sufocando ele ou ela, pedindo lealdade, cobrando fidelidade, cobrando sinceridade. E aí ele começa, antes do término, o tratamento de silêncio. Esse tratamento de silêncio é comparado a uma pessoa que foi para a guerra e voltou, de estresse. Então nós estamos falando de uma pessoa cruel, de uma pessoa má, de uma pessoa que causa dor e sente prazer na dor que ela causa. Então, como o narcisista vive da emoção dos outros, ele suga tanto a emoção positiva para ele, o amor que você dá, ou ele suga o sofrimento que você tem por ele saber que você está sofrendo porque você perdeu. Deve ter várias pessoas aí se identificando aí. Nossa, eu sou um narcisista ou uma narcisista e eu nem sabia, né, Jackson? Não, o narcisista não se identifica. Não se identifica. A vítima... Como que faz para identificar? Como que eu faço me identificar assim? Eu sou uma pessoa narcisista. É Você só com teria que psicólogos? passar isso, para um psiquiatra e um psicólogo. Tanto que o nosso bate-papo aqui não serve de diagnóstico, tá? Nós estamos falando de um transtorno de personalidade, usando algumas características, mas somente o psiquiatra ou um psicólogo pode identificar um narcisista. Mas só que o narcisista não procura. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito. E se ele buscar um psicólogo, vai ser por uma questão pontual. Não vai ser pelo problema que ele tem. O tempo todo ele está usando uma máscara. E como ele já é adulto, não é aquela criança que usou aquela máscara lá embaixo, o jeito que ele tem de validar o comportamento, a autoestima dele, é através da sedução. Então ela fala assim, eu não posso conversar com mais ninguém. Pode, mas é o tipo de conversa que você tem que te faz ser uma narcisista, que te faz ser uma mentirosa patológica. E não há fidelidade nas mínimas coisas. Então vamos lá, você era uma vítima de um narcisista. No outro dia, ele vai levar os amigos naquele restaurante que você levou, vai levar os amigos naquela viagem que vocês fez, que foram tão intensa, tão especial, vai usar os símbolos que vocês usaram com outras pessoas. Entende? Ele não tem lealdade, ele não tem fidelidade, ele não tem remorso, ele não sente culpa. E ele faz a vítima se sentir culpada pelo descarte que ele deu. E ele não arrepende nunca também, né? Não. Ele tem milésimos de segundo de remorso e de sentimento de culpa. Aí o que o cérebro dele fala? Opa, você não pode passar aquela vergonha. Você só agiu dessa forma porque, na verdade, ele falou aquilo, ele tocou nesse assunto, porque se ele não tivesse feito isso, você não teria reagido dessa forma. E o narcisista, quanto mais amoroso você é com ele, porque ele não é empata, mais raiva ele sente de você. Então você vai enchê-lo de presente, ou enchê-la de presente, e ela vai virar para você e falar assim, eu nunca gostei dos presentes que você me deu.
Você deu porque você quis. Não. Você deu porque ela te induziu a isso pelo gaslight. O beijo, o sexo ficou essa moeda de troca. Se você fizer algo para mim, bem. Se você não fizer, nós não temos. Então, ele te descarta e ele acha que no final, ele ou ela está certo com o que ela fez. Porque você falou algo, você disse algo. E é tão interessante porque você nunca consegue corresponder às expectativas do narcisista. Então ele vai te falar, você tá gorda, olha a sua espinha, você não vai mudar? Você tá ficando careca. Ah, você não tem o físico do meu ex. Entende? E é tão cara de pau que ela é capaz de levar o amante, apresentar para o marido, para o filho, para a mãe e ficar numa amizade, parecendo uma amizade ali, que para ela tá tudo bem. Meu Deus. E mais, Complicado. o narcisista sempre volta. E ele volta? Volta. Se ele largar de mim hoje, passa um tempo, então ele vai querer retornar. Ele vai querer retornar, porque você é uma fonte de suprimento. Entende? E você deu alguns suprimentos que outras pessoas não vai dar. Então ele vai querer voltar. E muitos vão querer dizer o seguinte, vamos só nos tornar amigos? Vamos só ser amigos? Mas ele te deixou depressivo, ele te despersonalizou, ele te deixou endividado, ele acabou com a sua validação profissional, ele acabou com a sua vida financeira e econômica, ele destruiu o seu psicológico, ele destruiu o seu emocional, ele destruiu até a sua espiritualidade. E depois quer ser amigo, quer voltar. Nossa, eu tô assim, impressionada aí com esse tema, né, do narcisismo. Confesso que eu não sabia que era dessa maneira. Por mim era daquela outra forma que eu te falei. Ah, porque a pessoa se acha linda e maravilhosa. E há uma diferença, então, do narcisista que se acha grandioso, bonito ali, para esse outro narcisismo. Ou é a mesma pessoa? Não é a mesma. São 3 tipos diferentes com vários subtítulos, várias formas. Então, o grandioso é aquele que se maqueia, é aquele que se gosta, é aquele que chega chegando, é aquele que tem que ser o centro. Se ele não for o centro, ele fica louco. Sabe? Só fala de si, só fala de si, só fala de si. Esse é o grandioso. Existe o maligno, que é aquele mais perto possível do psicopata. Que ele agride, ele bate, ele xinga, ele desmoraliza, ele fica nervoso. E existe o oculto, que também fica nervoso, se descontrola. Quando você questiona o narcisista, seja qual dessas 3 áreas forem, grandioso, oculto ou maligno, eles vão agir com raiva, vão bater, vão chorar, vão descontrolar, vai tentar entrar na frente de um carro, vai se vitimizar. Aliás, ele convence a vítima, ele seduz a vítima por vitimização. Ai, eu passei por aquele momento terrível. Ai, na minha infância. Ai, na minha gravidez. Ai, não sei o que lá, não sei o que lá. Você vai sentindo uma certa dó, mas você vê potencial nela. Então você começa a dar amor achando que o amor vai curar. E esse é o pior erro que nós podemos cometer com o narcisista. E é verdade que o narcisista, ele sempre tenta voltar com a vítima depois, né? Que você explicou agora para nós. Exato. E normalmente essas pessoas aceitam o narcisista de volta. Por quê? Porque a maioria das vítimas também não identifica que ele é narcisista. E quando a gente fala das características do narcisismo, as vítimas não querem que ele seja narcisista. Porque se ele não for narcisista, ele ainda tem chance de cura. Veja, o narcisista, olha bem o que eu vou falar, ele tem uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Qual é a bênção? Ele sempre procura vítimas empáticas, amorosas, carinhosas, que se doam, dedicadas, leais. Mas qual é a maldição dele? Ele não sabe amar. Então ele suga essa vítima, aí ele enjoa do brinquedo, vai para outra, vai para outra, vai para outra. E vai buscar pessoas que nem é melhor do que a primeira vítima, não. Só tem suprimentos diferentes. Só suprimentos diferentes. Só suprimentos diferentes. E como que o narcisista lida, né, com o beijo e a sexualidade? Troca. Então, no começo, no período Bob Love, que existe todo aquele romance, aquela intensidade, até a sexualidade dele é uma alta performance dele. Ele fala assim,
Não, eu posso não querer toda hora, mas a hora que a gente tem a relação sexual, eu me entrego por inteira. Ou seja, é ela. Sempre é ela. É ela que é a boa de cama, é ela que beija. Depois vai passando o tempo, ela não gosta de contato, ela não gosta de conexão. Então o beijo já não é agradável, o sexo já não é agradável, mas aí você deu um presente, ela te retribui com um beijo, com sexo. Aí vai trocando o que você dá de amor e carinho por migalhas de atenção. É desumano. É desumano mesmo. É desumano. É desumano mesmo. E elas sentem culpa ou remorso? Não, não sentem. Elas podem até saber que elas fizeram mal. Elas sabem, elas têm consciência. Mas o cérebro delas já justifica que aquela maldade, que aquela crueldade que ela fez tem justificativa. A vítima não era tão boa, a vítima foi tocar naquele assunto, a vítima tirou ela do sério, a vítima perguntou para ela algo que deixou ela embaraçada. Então vai sempre estar justificando as atitudes dela. Nossa, eu tô assim, estou impactada. E porque o narcisista, ele que escolhe, é sempre ele que escolhe a vítima, né, no caso, porque ele escolhe a vítima. Se eu, por exemplo, gostar de você, você é um narcisista, se eu quiser ficar com você, você sendo um narcisista, você não vai querer, porque você que tem que me escolher, no caso. Não, pode ser, mas primeiro eu vou saber se você consegue entrar no meu ciclo de abuso, sem ter essa consciência, tá? Eu vou saber se você consegue ser leal, se você consegue se doar por inteira, se você consegue cair nas minhas mentiras, se você acredita em mim independente das circunstâncias, aí eu vou me aproximar de você. Mas todo o tempo o narcisista está jogando com a sedução. O tempo todo. Você chegou perto de mim, mesmo que eu não queira nada, eu já vou estar jogando de sedução. Porque a sedução valida a miséria que é a existência e o vazio do narcisista. Agora preste atenção. Se você foi vítima de narcisista, é muito comum que outros narcisistas apareçam na sua vida. Porque é como se você fosse um atrativo? Isso, porque você é empata, você é leal, você é dedicada e você é codependente emocional. Você é um dependente emocional. Toda pessoa que te dá um pouco de carinho, você devolve com muita atenção. Você não quer prejudicar, você não quer fazer mal. Por isso que as vítimas, quando acontece o descarte, o narcisista fala super mal dela. Mas ela não consegue falar mal, ela não consegue denegrir a imagem do narcisista ou da narcisista, porque ele ainda faz por amor. A essência dele não muda. Mas eu conheço pessoas que levaram 2 anos para se recuperar, 6 meses para se recuperar. E muitas das vezes a gente julga uma jovem que pula de um prédio porque terminou o relacionamento como se ela fosse fraca emocionalmente. Ou um jovem que tira a vida porque acabou o relacionamento. Mas que banalidade, que coisa fraca. Não, vai ver, era um abuso narcisista. E quando esse abuso acaba, é como se você tirasse de uma hora para outra a droga da pessoa. Ela fica em desespero, a abstinência. E vou te falar, às vezes o narcisista tem uma outra bênção, porque ele vai ser o amor para sempre da vida da vítima. A vítima vai ter que viver um luto de uma pessoa viva. Saber que o ama, ou saber que a ama, mas não querer ela por perto, porque simplesmente ela não sabe amar. E eu conversando aí com o Jackson, né, nos nossos ali directs de Instagram, e eu perguntei para ele se é só sobre relacionamento, mas tem mães também que são narcisistas. E talvez esse seja o pior tipo de narcisismo. De vítimas, filhas ou filhos de mães narcisistas. Você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas ela ama o filho. Ela ama. Olha nas redes sociais. Não. Ali ela está fazendo declaração de amor nas redes sociais para que os outros vejam como ela é uma boa mãe. Mas para o filho, ou para a filha, não. Se o filho tiver que escolher entre a mãe narcisista e o pai, ele vai escolher o pai. Se ele tiver que escolher o pai narcisista e a mãe, ele vai escolher a mãe. Porque ele sabe que
tem algo errado com o narcisista. Ele não sabe amar, ele não sabe dar carinho, não sabe dar amor. É sempre uma cobrança. E sempre olhando, falando super bem, falando que é maravilhoso. A vida do narcisista é perfeita. É perfeita. Nossa, tem o melhor marido, tem o melhor filho, tem a melhor esposa, tem o melhor emprego, é melhor em tudo. Quando você vai ver, são todas relações fracassadas. Gente, eu acho um assunto bem que dá pra gente refletir e pensar também. Às vezes a gente está aí lidando com um relacionamento com uma pessoa narcisista, que às vezes a gente não sabe que é um narcisista, às vezes a gente acha que é até uma pessoa ali que tem, digamos, um temperamento mais elevado, uma pessoa mais nervosa, e na verdade é aí um narcisista. Para você aí que se identifica, pensa assim, estou com o meu marido, com o meu namorado, até com o meu amante, né? Porque eles também, eles são amantes, eles são bons amantes. Não, tá? São vários. Né? São vários suprimentos emocionais. Ele precisa. Então é bom indicar, então, procurar um psicólogo, né? Um psicólogo, uma terapia, principalmente a vítima. Né? Eu também atendo vítimas de narcisismo, mas você não se cura sozinha. E o tempo não vai te curar. Você vai precisar de ajuda profissional. E quanto mais rápido você entender como é o abuso narcisista e como você pode se proteger, pode se personalizar novamente, pegar tudo de volta que o narcisista roubou de você, você começa a construir uma nova vida. Você começa a se libertar. Talvez, para muitos, a vida nunca mais será a mesma. Mas você consegue aumentar demais a qualidade de vida, a realização, a busca pela profissão, o ganho financeiro. Porque o narcisista drena tudo. Ele te drena tudo. Jackson, eu quero agradecer, né, a sua presença aqui em nome de toda a equipe também do Lavras TV. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, e falar também de um tema assim tão pesado que eu falo, porque muitas pessoas passam por isso e às vezes nem entendem. Eu quero falar um pouquinho do Jackson, né, que antes de tudo ele é um apaixonado pelo ser humano, um estudioso da mente, do comportamento e das relações humanas. É filósofo, teólogo, historiador, especialista em educação e comunicação, escritor, palestrante e coach de relacionamento humano e empresarial. Parabéns aí pela sua lista de tarefas. Parabéns. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E se alguém quiser tirar alguma dúvida com você, quiser bater um papo com você, posso passar o seu contato? Favor. O telefone, o WhatsApp é 35 98423 8784 e o meu Instagram é Jackson_Carvalho. E logo eu vou abrir também um espaço no YouTube, porque ali eu tenho mais tempo de conversar sobre o narcisismo. Sobre o narcisismo. E olha que eu tenho buscado falar do narcisista com muito carinho. Sim. Apesar de ser cruel e maldoso. Mas as vítimas não querem criar essa raiva. Elas querem só se compreender e se curar desse abuso que arrasam com a vida delas. Bom, então nós vamos ficando por aqui. Já vou pedir para vocês entrarem no nosso YouTube, Lavras TV, no nosso Instagram também o Lavras TV, e no Facebook, nos seguir aí nas nossas redes sociais, que estamos aí sempre com notícias atualizadas para vocês aí a todo momento. O futebol sempre atualizado com o Júnior Murad e toda a equipe do Lavras TV. Então já curta, compartilhe, ative aí o sininho para você estar sempre recebendo as nossas notificações. Um grande abraço para você e um grande abraço aí para todos os nossos seguidores, os nossos telespectadores do Lavras TV. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada a todos da Lavras TV e a você que nos prestigia com a sua audiência. Até a próxima.